Vamos entrar agora no segundo modo de aquisição dos bens móveis, e é um dos modos mais importantes, como eu disse para vocês, até eu acho que é um dos mais complexos também, né? Por isso que eu resolvi parar o vídeo para recomeçar aqui, né? Para ter mais tempo, né? Que é a ocupação. E essa aqui, já que acabamos de encerrar o assunto uso capião, a ocupação é uma das principais responsáveis para que a uso capião não seja um modo de aquisição relevante. Por quê? Porque o simples assenhoreamento da coisa, o simples empalmamento, como se diz, a empalmação, desculpa, a simples disposição física já traz para ti a propriedade, sem a necessidade da posse prolongada, que é uma diferença lá nos imóveis. Lá nos imóveis não existe a figura da ocupação, tá? Nós temos a ocupação como modo de aquisição só nas coisas móveis. E repito, e é exatamente por isso que a uso capião não é relevante. Porque, ora, se eu posso adquirir a coisa móvel pela simples ocupação, por que eu ficaria com a posse prolongada para me tornar dono? É basicamente essa a razão. Então, a relevância da ocupação como modo de aquisição é o que provoca a irrelevância da uso capião como modo de aquisição. Há um link aí entre as duas. Mas vamos que é um artigo só, mas traz bastante questionamentos e reflexões para a gente. Diz o artigo 1263. Quem se assenhorear de coisa sem dono, a parte mais importante aqui, para logo lhe adquire a propriedade. Para logo lhe adquire, não sendo essa ocupação defesa por lei, ou seja, não sendo essa ocupação proibida por lei. Quando tu te assenhoreia de uma coisa, o que é assenhorear? É exatamente colocar a mão, é pegar para si, certo? É dispor fisicamente. Então aqui se confunde, né? A disposição física, a aquisição da posse, na verdade, dos bens móveis, é a aquisição da propriedade. Quando tu te apropria de algo, é a apropriação. Tu te apropria de algo. E olha, na hora, para logo. Não há intervalo de tempo. Não há necessidade de posse prolongada. O único requisito é, e aqui vem a importância da parte frisada, é que a coisa seja sem dono. Pois bem, aí a teoria nos ajuda. E ela dá dois conceitos de coisa sem dono. O primeiro deles é a coisa que realmente nunca teve dono, que é chamado de res nullius, ou res nullius, coisa que nunca teve dono. Mas tem também, que é muito comum no nosso cotidiano, a res derelicta, que é uma coisa abandonada. Qual é a diferença entre as duas? A coisa abandonada já teve dono, né? Ela já teve um dono, mas o dono a abandonou. A outra nunca teve dono. E como ela nunca teve dono, tu pode te apropriar. Pois bem, vocês devem estar curiosos. Então vamos para exemplos mais comuns do cotidiano, né? Então eu peguei aqui uma imagem, que é a imagem de uma mulher pescando aqui, lá nos moles da Barra, lá no cassino, né? Então tá aqui, ó, a imagem, ela tá aqui pescando. Se ela pescar um peixe aqui, de quem era o peixe? Que os ambientalistas não nos ouçam, né? Mas o peixe é um típico caso de res nullius, coisa que nunca teve dono, não tinha dono, estava ali solto na natureza, né? Teve o azar de morder a isca, né? E foi assenhoreado, vamos usar a expressão correta, né? Apropriado pela pescadora. A atividade da pesca, então, no Brasil, que é uma atividade ilícita, irregular, né? A não ser nos períodos onde há uma proibição, né? de pescaria, mas a atividade da pesca é um caso clássico, né, de ocupação, né? Então é uma hipótese legal de apropriação de bem móvel por ocupação. Então tu pega uma coisa que é sem dono. Por que eu disse que os ambientalistas não nos ouçam? Porque os ambientalistas defendem uma tese de que o peixe é um bem público. Então, tanto é bem público que esses períodos de defeso, que são os períodos onde é proibida a pesca, é a evidência de que o dono do peixe é o Estado. Então, o Estado pode proibir e permitir a pesca, né? Ou de algumas espécies, ou em alguns períodos do ano, né? Então, há uma defesa de uma tese nesse sentido. Eu
particularmente não concordo, não? E exatamente até para não perder o exemplo, né, de uma forma de aquisição, porque se tirar a pescaria vai sobrar muito pouca coisa. Antigamente, antes da pescaria, né, no tempo que eu estudei na faculdade, a caça também era, né, a caça era um tipo de aquisição. Então nós tínhamos a caça e a pesca. Com a história do Estatuto do Desarmamento e coisa, essa possibilidade foi, né, hoje vamos dizer assim, juridicamente questionável, então não é o melhor exemplo, tá bem? E um outro exemplo, e triste exemplo, né, para a nossa sociedade, para mim um sintoma de que a nossa sociedade está, né, com problemas sérios, né, problemas sociais. Peguei aqui duas imagens de um velhinho aqui, né, catando lixo aqui, né, tá com um papelão aqui, tem uma bolsa, né, tá catando lixo aqui. E essa senhora também com um filho aqui, com uma criança, catadora de lixo. Essa atividade aqui é uma atividade clássica de ocupação, né? A pessoa se apropria do quê? Daquilo que as pessoas jogaram fora. Opa! Então isso não é res nullius, isso não é coisa sem dono, isso é coisa abandonada. E agora fica até a dica, né? Qual é o melhor sintoma de abandono de coisa que a gente tem? O melhor sintoma de abandono de coisa é o colocar no lixo, né? Colocar um objeto no lixo sinaliza, né, que esse objeto foi abandonado. Em outros casos, tu pode ficar na dúvida, né? Então, outros exemplos, tu pode ficar na dúvida sobre o que seja coisa abandonada. E é exatamente aqui que vai nos dar essa dor de cabeça agora. Porque tem coisa que é parecida com coisa abandonada, mas não é coisa abandonada. Res nullius não tem problema. Res nullius, então, o outro exemplo clássico de res nullius, além do peixe, né, já como falar na praia aqui, as conchinhas, né, as conchinhas que a natureza joga ali, as pessoas vão lá e catam conchinhas. Conchinhas são res nullius. No momento que tu pegar, tu te apropria dela, deu, é isso aí, tá bem? Então aqui nós temos também essa atividade, que é uma atividade triste, mas é uma forma das pessoas conseguirem o seu sustento, e é um caso também de aquisição por ocupação, tá bem? Aí nós temos uma polêmica, então, a primeira polêmica. O que eu peguei aqui? Uma frase muito popular, tão popular, né, que é motivo de estudo em sites jurídicos, até eu já vi aulas do STJ, tem uns videozinhos, posso indicar para vocês, nada muito importante, assim, nada muito esclarecedor. Mas se vocês, acho que lá no Facebook, lá na nossa página, tem alguns links, tá certo? Então, se vocês quiserem dar uma chegada, vocês vão encontrar, mas não é muito relevante, porque o tema também não merece tanta atenção. Mas vamos ao como é que eu trabalho isso aqui. Eu gosto muito dessas frases populares para fazer um VOF, né? Então, se tu chegar e enxergar essa frase aqui na prova, achado não é roubado, é verdadeiro ou é falso? Esse slide aqui, feito pela Nação Jurídica, né, não responde a tua pergunta, né, não responde a pergunta que eu fiz. E eu vou dar uma diquinha rápida, assim, claro, uma pena a gente não estar em sala de aula, né, mas qual é a diquinha rápida? Para tu responder essa questão, se ela é verdadeira ou é falsa, tu precisa de muito mais conhecimentos de penal do que de civil. Praticamente, as coisas que a gente acabou de estudar aqui, né, que seria o 1263, também não te resolve, certo? Não fica muito claro. E aí tu vem aqui, eu volto, e aí acabei de te dizer, não é com base em civil, é com base em penal. A frase é verdadeira. E ela é verdadeira porque se alguém acha uma coisa, e aqui tem uma carteira, né, sinalizando uma coisa que tu achou, no caso, né, uma coisa que tu acha, tu não roubou. Por quê? Porque a palavra roubo, vocês sabem, simboliza ou significa mediante violência ou grave ameaça. Então, para quem estudou minimamente penal, vocês quando chegam no sexto semestre, em tese pelo menos, já liquidaram, né, o penal 3, se não me engano que se estuda isso aqui, tá? Então, não é achado, não é roubado, é verdadeiro, é uma frase verdadeira, porque quem acha não roubou, não foi mediante violência, mas nem foi mediante grave ameaça. E aí, essa partezinha de baixo aqui vai te ajudar. Eu digo assim, mas é crime, certo? Se tu pegar um objeto, achou um objeto e pegou, ele pode ser, olha aqui, ó, é crime de apropriação de coisa achada, que está no 169, inciso 2 do Código Penal.
Vamos lá então, botei aqui, Código Penal. Apropriação de coisa achada é o inciso 2 do 169, uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, que diz assim: quem acha coisa alheia perdida, aqui está o detalhe, coisa alheia perdida, não é abandonada, é perdida, e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono, ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. É crime. Não é roubo, mas é crime. É apropriação de coisa achada. Esse é o nome do crime. Tá bem? Que o slide esse aqui te ajuda. Tá? Então aí nós vamos, bom, mas tudo bem, professor, então vamos lá. A frase achado não é roubada é verdadeira. É verdadeira. Qual é o problema, então? O problema não é a frase em si, nem o conceito de roubo. Né? O problema é o conceito do que seja coisa perdida. Esse é o conceito. Então, uma coisa é a coisa abandonada, outra coisa é a coisa perdida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a coisa abandonada tu pode te apropriar. É res derelicta, tu adquire por ocupação. Então, o grande problema, como eu digo assim, tentando explicar, é que normalmente quem pega uma coisa e diz, né, é pegar uma coisa que achou e diz assim, achado não é roubado, e bota no bolso, ou seja, pega para si. Ah, eu achei um iPhone 11, né, e aí pega e bota no bolso. Ah, achado não é roubado. Aí é que está o erro. O erro não é a frase é verdadeira. Mas a conduta da pessoa não pode ser de apropriação. A pessoa não pode se apropriar de coisa perdida. Tá bem? Qual é o procedimento, então, quando tu acha uma coisa perdida? Tá aqui. Tá no Código Civil, na descoberta. Descoberta, artigo 1233. Quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. E aqui nós temos um caso, aqui eu separei aqui uma manchete, são várias, né? Gari recebe doações após achar, olha aqui, ó, achou, e devolver quase 5 mil reais. E aqui, olha só, a submanchete aqui, né? Família jogou dinheiro fora por engano. Então, olha aqui, ó, a pessoa botou no lixo por engano, e o Gari achou e devolveu. Então, é uma atitude que aquela mereceu manchete, destaque, está aqui, ó, o Gari devolvendo o dinheiro, né, para o dono, está aqui, ó, 4 mil, ao se deparar com 4.990 reais, aqui tem todo um detalhezinho, certo? Um pote de panetone, tá. O que interessa é que é essa a conduta que a lei exige que tu faça. E ele, tá, professor, mas como é que eu sei a diferença entre perdida e abandonada? Bueno, aí é uma suposição de fato, tá? Como eu disse para vocês, aqui no caso, né, a família jogou o dinheiro fora, quer dizer, ela jogou o dinheiro no lixo, quem achou foi um gari. Mas aí a tua boa-fé, e qualquer pessoa de boa-fé vai entender, não, para um pouquinho, mas ninguém bota 5 mil fora. Assim como ninguém bota um iPhone fora, assim como ninguém bota um notebook da Dell fora, certo? Então, já tem coisas que não tem razão para tu acreditar que tenha sido colocado fora. A pessoa perdeu. Uma carteira na rua, a pessoa perdeu. Eu já me aconteceu de achar mais de uma vez, né, e devolvi, né, então não tem problema nenhum, a pessoa perdeu. É uma questão de bom senso, uma interpretação subjetiva. E aí vem o mais interessante, que é o artigo 1234, que diz assim: aquele que restituir a coisa achada, aquele que devolveu a coisa que tu achou, nos termos do artigo antecedente, terá direito, presta atenção, terá direito a uma recompensa não inferior a 5% do seu valor. Então aqui, ó, nesse caso aqui, o cara achou 5 mil, né, quase 5 mil, era 4.990. Vamos botar 5 para arredondar. 10% de 5 mil é 500 pila, tá? 5%, que é a recompensa, seria 250 pila. Eu não coloquei o resto da notícia aqui, mas eu garanto para vocês, eles deram para o Gari 200 pila. Ficou um pouquinho abaixo, né? Ficou devendo. Mas na verdade eu quero esclarecer isso aqui, uma coisa, porque assim tu vai dizer assim, professor, eu achei lá o dinheiro de um amigo, eu devolvi, ele é obrigado a me dar? Sim, sim. A pessoa que te dá uma recompensa, ela não está fazendo um favor, ela está cumprindo uma obrigação.
Isso é importante que se diga. Sim. Então, tu tem que pagar. Então, se um dia alguém achar uma coisa tua e te devolver, tu tem que pagar 5% do valor. E mais, olha aqui, e a indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la. Então vamos dar um exemplo, tu achou um cachorrinho perdido, o cachorrinho estava machucado, o cachorrinho foi atropelado, o cachorrinho estava com fome, estava sujo, tu levou numa veterinária, mandasse medicar, certo? Pagasse os honorários lá do veterinário, tá certo? Então, tu gastou para salvar o cachorrinho, para limpar o cachorrinho e para ficar com o cachorrinho, porque o cachorrinho teve que dar ração até que aparecesse o dono e tu devolveu. Essa despesa aqui tem que ser indenizada. Então, tu tem que pagar. Agora, o outro é obrigado a receber? É essa a questão. Não. E é o fato, eu tenho certeza que a maioria de vocês, assim como eu já devolvi alguma coisa e jamais eu aceitaria uma recompensa. Tá bem? Mas isso é a minha opinião. Né? O fato é que quem teve a coisa, quem recebeu a coisa de volta porque foi achado, tem que, por lei, pagar 5% do valor. Se a coisa não tiver valor, não, me parece que aí fica muito a critério, né? Aquela história de uma gorjeta, de um prêmio, sabe, pagar um lanche, sei lá, alguma coisa assim, né? Alguma retribuição. A lei exige que tu, né, dá o direito, certo, a quem achou de receber. Mas é direito, é um direito, não é um dever. Né? Se a pessoa não quiser receber, a outra não precisa pagar. Né? O que acontece, porque me parece que via de regra é o que acontece. Tá bem? Então, essa aqui é a postura correta de quem acha alguma coisa perdida. Então, o que é importante aqui? Diferenciar o perdido do abandonado. Aí diz aqui, no 1237, que é o último artigo da descoberta. A descoberta é a seção aqui. O último artigo da descoberta, assim, decorridos 60 dias da divulgação da notícia pela imprensa, não se apresentando quem comprove a propriedade sobre a coisa, será essa vendida em asta pública, mais a recompensa do descobridor, pertencerá ao remanescente ao município. Se tu entregar uma coisa à autoridade competente, isso aqui é meio confuso, né? Porque a gente não tem um serviço de achados e perdidos, né? A gente não tem. Normalmente a gente faz isso para rádio. Eu ouvi falar alguns anos atrás que os Correios teriam esse serviço, tá? Que é uma entidade federal, não é municipal, né? Eu não me parece que tenha algum órgão municipal, né, que tenha essa função. Mas aqui diz que se não aparecer ninguém, o bem pertencerá ao município. E aí o parágrafo único diz assim: sendo de diminuto valor, poderá o município abandonar a coisa em favor de quem o achou. Então, olha só. Agora nós chegamos aonde eu queria. De repente a pessoa fica perguntando, ele achou uma coisa perdida, tentou achar o dono, fez todos os procedimentos, entregou para um órgão municipal, sei lá, federal, estadual. Não apareceu o dono. O que acontece? E aí surge a possibilidade de quem achou ficar de dono. Então é possível sim. Tu na condição de descobridor, né, que é essa a expressão, né, descobridor, virar proprietário se esgotadas as buscas, né, todos os procedimentos para devolver, não aparecer ninguém para pegar. Tá bem? Exatamente, uma das coisas que mais dificulta achar é exatamente a falta de um órgão. Né? Se tivesse talvez um órgão centralizado, né, que pegasse tudo aquilo que fosse achado e tudo aquilo que fosse perdido, de repente funcionaria. Eu realmente não tenho conhecimento desse serviço, nem municipal, nem estadual, nem federal. Ficamos por aqui hoje, obrigado pela atenção e até a próxima.